23, Avenida Coronel Sisson, 815. Começa agora a Hora da Colheita, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus. Pastor Nelson Santos. Se creres, verás a grande colheita de Deus em sua vida. No ar, a Hora da Colheita. Glórias a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos ouvintes, meus irmãos, nós estamos aqui ao vivo, gente, nessa data maravilhosa, hoje, dia 2 de dezembro, são exatamente 11 horas e 7 minutinhos, nós estamos dando início ao programa Hora da Colheita e quem vos fala sou eu, pastor Edson Oliveira, nesse dia maravilhoso, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, esse é o dia que nos deu o Senhor, alegremos-nos, regozijemos-nos nele, como eu sempre digo, eu não estou só, porque Jesus está comigo e também está aqui, gente, nesse estúdio maravilhoso da RVI 98,7, meu querido e amado sonoplasta Fábio Dias e também ele, pastor Fanolemos. A paz do Senhor Jesus, pastor Fanolemos. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Nelson, Fábio, a paz do Senhor, querido ouvinte, que Deus esteja te abençoando na manhã desse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. E também ele, meu querido e amado pastor Nelson Santos Reis. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Paz do Senhor, pastor Edson, pastor Fanô, Fábio, todos os ouvintes da rádio RVI 98.7, a nossa diretoria, né? Pastora Fernanda Fernandes, pastor Fernando, Ministério Internacional da Fé e os nossos queridos e amados irmãos, Ministério Colheita de Deus. Hoje tem culto, bênção de Deus. Quero contar já com todo mundo lá hoje, nessa quarta de vitória. E eu tenho certeza, pastor Edson, que Deus vai nos ajudar nesse programa aqui hoje, hein? Amém, glória a Deus, porque nós sempre dizemos, Jesus nos ajuda, por favor. Gente, o tema hoje é forte, é tremendo, é os dias atuais que nós estamos vivendo, né? Mas antes de nós passarmos aqui o tema para você e também lançar a pergunta, não só aqui para os nossos pastores, mas principalmente também para você que está em casa, hoje é o dia de você estar nos ajudando, deixar aqui a sua opinião, porque a sua opinião, depois da de Jesus, é a mais importante que tem, tá ok? Então nós vamos orar, vamos pedir a bênção do nosso Deus, para que o Senhor tome a direção, meu amado, desta programação. Sabe por quê? Sem Jesus não dá. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Glória querido e eterno Deus, aleluia. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, te agradecer. Meu Deus, te agradecer por esse dia qual o Senhor nos concede. Meu Deus, por esse finalzinho de manhã, Senhor, ó Deus, Pai, a qual o Senhor, meu Deus, Papai, nos proporcionou. Meu Deus, Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos ouvintes. Meu Deus, Pai, porque estamos aqui, meu Deus, é pela tua permissão. Oramos, ó Deus, Pai, por cada um, Senhor, dos nossos amados irmãos. Meu Deus, aqueles, ó Deus, que estão vendo as gravações. Meu Deus, Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, verdade, Senhor. Deus. Meu Deus, hoje é um dia, meu Deus, Pai, de alegria para alguns, de tristeza para outros, ó Deus. Papai, é um dia, Senhor, de conquista, mas também são dias de derrotas. Mas nós sabemos, ó Deus, que nada sai do teu controle, nada sai das tuas mãos. Por isso, ó Deus, nós pedimos a tua bênção, Senhor, ó Pai, que esse dia seja um dia agradável a ti e que durante essa programação, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir e que o Senhor tome a direção, meu Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos que vamos juntinhos, meus amados irmãos, nessa programação. Gente, olha só, nós temos aqui, olha só o tema de hoje, querido ouvinte. Né, nesse debate aqui, um debate muito gostoso, é uma orientação pastoral, mas ao mesmo tempo, né, muitas das vezes se torna, né, uma escola. Então nós temos aqui o tema: o justo viverá da fé. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé. Aí vem uma pergunta, querido ouvinte: como vai você? E aí? O justo vai viver da fé. Como vai você, meu irmão, minha irmã? Então nós vamos com as perguntas. Como manter uma fé íntegra diante de tantos desafios na família, nas igrejas e no trabalho, e assim sucessivamente? Como é que eu faço para manter uma fé íntegra diante dessas situações? Segundo, como vencer as tentações no dia a dia? Então são debates aqui, né? São orientações que nós estaremos passando para os nossos ouvintes. Como vencer as tentações no dia a dia? E a terceira pergunta: se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz que se o Senhor
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí vem a pergunta: já temos 10 meses de pandemia. Na sua opinião, será que no mundo espiritual está faltando algo? Meu Deus, é forte, meu querido ouvinte. E nós vamos juntinho nessa primeira pergunta, passar aqui pro nosso pastor Fanô, que é o mais jovem, né? Mais jovem aqui na mesa, depois de mim, lógico, vou evidente. Vou até pagar o almoço hoje. Olha só. Meu querido e amado pastor Fanô Lemos, o tema é forte, né? O justo viverá da fé. Como vai você? Aí vem a pergunta, pastor Fanô. Como manter uma fé íntegra diante de tantos desafios na família, desafios na igreja, desafios no trabalho, no meio da sociedade, enfim. Como é que eu faço para manter uma fé íntegra, meu pastor, nesses dias atuais? Então, pastor Edson, pastor Nelson, querido ouvinte, a pergunta, né, uma pergunta realmente forte, né? Nós sabemos que os dias que estamos vivendo são dias difíceis, né? Dias de muita luta, de muita dificuldade, mas a pergunta também é bastante sugestiva, né? Porque o que eu preciso fazer, né, para manter a minha fé íntegra? Eu preciso crer, né, no Senhor Jesus. Eu estava ali na consagração hoje na igreja e eu lembrei, né, do pai daquele endemoniado. A Bíblia vai dizer que, né, aquele pai leva ali o seu filho, né, para que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio, mas eles não conseguiram. E quando Jesus chega ali naquele lugar, tá ali um burburinho, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquele pai fala assim: não, eu trouxe, né, o meu filho para os teus discípulos orarem por ele, mas eles não conseguiram expulsar o demônio que tem na vida do meu filho. O senhor pode? E Jesus, naquele momento, ele direciona uma palavra para aquele pai, dizendo: eu posso. E você crê? Né? E aquele pai, naquele momento, ele disse assim: eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Então, por que eu estou trazendo aqui, pastor Edson, essa palavra, né, a respeito desse pai? Porque, na verdade, nós vivemos isso, né, pastor Nelson? Quantas vezes na nossa caminhada, né, a gente tem ali aquele momento, né, de dificuldade, a gente, né, se questiona: será que vai acontecer? Mas eu preciso, mesmo na hora da dificuldade, continuar acreditando que Deus, ele tem cuidado de mim. Então, como é que eu faço para manter a minha fé íntegra? Eu preciso continuar acreditando que Deus, ele não mudou, né? Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus não tem nada impossível. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz que eu preciso lançar sobre ele, sobre o Senhor, toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Então, como manter a minha fé íntegra nos dias atuais? Lançando sobre o Senhor as minhas ansiedades. Glórias a Deus. Né? Eu entendo, né, o nosso pastor Nelson, ele trabalha na área da psicanálise e ele sabe muito bem disso. Eu entendo que conforme eu estou lançando, né, diante do Senhor, né, as minhas ansiedades, eu estou sendo renovado, eu estou tendo a minha mente renovada, eu estou tirando o lixo, né, que está dentro de mim, né? Eu preciso fazer isso. Então, o que eu preciso fazer para manter a minha fé íntegra diante de tantos desafios na família, na igreja, no trabalho e etc? Eu preciso continuar acreditando que Deus, ele tem cuidado de mim. Glórias a Deus. Então, pastor Fanô, pastor Nelson, é dependência total de Deus, é ter o foco no Senhor. Tô certo ou errado, meu pastor? Não, tá certo, pastor Edson. Tá certo, pastor Fanô. Eu ouvi de um homem que Deus tem levantado aqui no Brasil, né? Um apóstolo Luiz Hermínio. Ele diz assim, que a oração, ela nos liberta, e que a palavra de Deus nos edifica. Glória a Deus. Então, a gente precisa hoje entender que tem muitas coisas, pastor Edson, que nos corrompem. Isso aí. E eu acho interessante a palavra do apóstolo Paulo. Ele tinha consciência, inclusive a gente vai ouvir aqui a música, né? Assim que eu luto as minhas guerras. Ele diz assim, olha, ele diz para Timóteo primeiro, milita como um bom soldado, combate como um bom soldado. E ele diz para ele mesmo, né? Inspirado pelo Espírito Santo: combati o bom combate, acabei a carreira e
Guardei a fé. O que ele está dizendo, olha, eu posso combater qualquer tipo de peleja, mas eu não posso perder a minha fé. Orar sem cessar, né? Orar sem cessar. E até a gente precisa fazer uma avaliação, pastor Edson, no final de cada batalha, se nós conservamos a nossa fé. Porque muitas das vezes nós ficamos assim tão ansiosos. Poxa, eu vou passar tudo isso que eu passei agora na outra batalha, e tem pessoas que desistem, abandonam por causa da ansiedade, a preocupação no dia de amanhã. Pô, sofri tanto, será que eu vou ter que entrar em outra peleja? E isso traz ansiedade. E até mesmo, né, se vai ser pior do que o que eu já vivi. Justamente. Né? Então eu entendo, pastor Nelson, aqui só para dar uma ajuda aqui, só para fazer uma colocação aqui. Quando né, Pedro está dizendo, né, através da palavra, para nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, justamente por isso, porque às vezes nós imaginamos coisas que nem vão acontecer, que nem existem. Né? O Senhor mesmo sempre diz que a nossa mente, ela produz pensamentos mentirosos. Isso aí. Então, que nessa manhã, né, nós possamos nos livrar dessa ansiedade aí, em nome de Jesus. Pensamentos mentirosos, e também fazemos julgamentos segundo a aparência. Isso aí. E com isso sofremos. Verdade. Nossas vidas, elas têm um sofrimento imaginário. Aquele sofrimento está porque nós interpretamos as coisas de uma forma ruim. Então, eu quero deixar aqui colocado que, somando com o que o pastor Fanô está dizendo, como manter uma fé íntegra, eu preciso, pastor Edson, ter uma vida de santidade. Amém. Eu tenho que me guardar, eu tenho que me separar. Às vezes nós achamos que podemos estar em todos os lugares, achamos que podemos conversar com todo tipo de pessoas, mas existe pessoas que têm aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. A Bíblia diz: nem com esse senta para comer, porque as más conversações corrompem os bons costumes, arranca da gente. Então tem lugares que nós não devemos estar, tem lugares que com pessoas que nós não devemos andar, porque ela só tem aparência de piedade, mas as conversações vão tirando da gente a inocência. Vai minando a tua fé. Vai minando a nossa fé. A gente deixa de acreditar em pessoas, porque as pessoas falam mal delas. Verdade. A gente deixa de olhar as qualidades daquela pessoa, porque a gente só ouve falar dos defeitos, e a gente vai perdendo realmente durante a caminhada pessoas excelentes por causa de influência. E o diabo, ele trabalha dessa maneira, sorrateiramente, para arrancar a fé. Hoje as pessoas estão deixando de acreditar em Deus. Verdade. E estão deixando de acreditar nas autoridades, sejam elas políticas, sejam elas eclesiásticas, sejam elas profissionais. E tem pessoas que não param em lugar nenhum, porque em todo lugar ela vai ver os defeitos, as dificuldades. E a fé, ela é fundamental para que a gente vença. A fé é fundamental para a gente obedecer, porque a obediência é o princípio de adoração. Então, se eu não consigo me submeter a uma autoridade, seja ela qual for a área, se eu não consigo acreditar que ela está ali para me beneficiar e não para me castigar, eu vou entrar numa crise, e aí a minha fé vai se corromper. Quer ver uma coisa? Só para o pastor já está doido para falar. Espera só um instantinho. Eu quero falar aqui do homem mais sábio que houve em todos os tempos, o rei Salomão. Não houve homem mais sábio do que esse. E a Bíblia diz que no decorrer da sua caminhada ele se corrompeu. Como é que aquele homem pôde se corromper, pastor Nelson? Por causa das más conversações que aquelas mulheres lhe trouxeram. Ele tinha 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. E aquelas mulheres corromperam a sabedoria e a fé de Salomão. Hoje você tem uma dúvida: será que Salomão foi salvo ou não foi salvo? Isso é uma questão teológica. A gente não pode que sim, nem que não, isso, né? Mas pelos frutos conhecerem a árvore. Então os frutos dele, afinal, ele estava oferecendo seus filhos em holocausto aos deuses estranhos. Ele foi corrompido. Então a gente tem que ter santidade, cuidar da nossa fé. Salmo 1: meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não sentar nas rodas dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, e não ouvir conselho de gente. Pastor Edson. Glórias a Deus. É isso aí, querido ouvinte, nós estamos aqui preparando o louvor, né? O Fábio tá ali, o Fábio tá com o cabelo cortadinho, bonitinho. Gente, olha só, nós podemos entender, né, meu pastor, como manter, vou dar aqui meu pitaco, né? Como manter
uma fé íntegra, né? Diante dos desafios na família, desafios na igreja, no trabalho. Tem batalhas que muitas das vezes nós perdemos a batalha. Nem toda batalha nós vamos ganhar, né, meu pastor? Nem toda batalha, querido ouvinte, você vai ganhar. Nós temos exemplo dentro da Bíblia, né? Josué liderando seu povo na cidade de Ai, ele perdeu aquela batalha. Mas o que ele aprendeu naquela perca? Ele foi questionar Deus, né? A palavra-chave é essa: a gente perde aquilo que a gente desejava, mas ganha o aprendizado. É isso aí. O senhor me fez eu lembrar agora de um livro que eu tenho lá em casa, Ganhe com as Perdas. Eita, forte, me presta isso. Não, eu vou emprestar pro senhor. Pequenininho o livro. Eita. Às vezes a gente olha, né, o pote, não dá muito valor, mas o que tá dentro. Poxa, rapaz. Aí, ganhe com as perdas. Como é que eu vou ganhar com as minhas perdas? Forte isso. Né, eu tava passando na loja, quando eu vi o livro, aquela capa, aquela coisa linda, a capa é uma mão caindo numa terra, quer dizer, eu tô perdendo. Mas debaixo daquela terra tá crescendo a flor. Puxa, rapaz, eu tô botando água na tua boca, né, pastor? Eita, eu vou até chorar aqui. Eu vou até dar pro senhor, não vou emprestar não. Gente, então nós temos que entender, nós temos que nos preparar também no dia de paz. Porque às vezes a pessoa só quer se preparar no meio da guerra. Então o soldado se prepara para a guerra em tempo de paz. É estar junto com a sua família. É dizer, né, que ama e que Deus que está liderando a sua casa. Então vai vir dificuldade, vai vir tribulação, vai vir angústia, mas olha, aqui quem lidera é Deus. Então nos dias que nós estamos vivendo, como é que eu vou fazer para guardar a minha fé? É se espelhando, se chegando mais para perto de Deus. É não deixar de ir à igreja, porque ali Deus tem um alimento para sua alma. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja, correto? E ali Deus vai alimentar sua alma. Ah, mas tudo bem, tem culto em casa, né? Tem um rádio, tem a RVI, tem outra rádio, enfim, né? Eu posso tomar minha Santa Ceia em casa olhando para a televisão, mas meu irmão, não tem nada melhor do que você estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor a sua fé, ela vai se avivar. A sua fé, meu amado, sabe, Deus vai liberar uma palavra que vai trazer, sabe, força para que você possa caminhar. E questão também no trabalho, é ouvir as coisas boas, né? As coisas ruins você joga fora. Então nós temos que escolher, correto? Nós temos que escolher, a vida é feita de escolha. Então se você já perdeu alguma batalha, tenta ver por que você perdeu a batalha, o que você aprendeu com essa derrota. E com certeza a sua fé, ela vai estar cada vez mais avivada diante de tantos desafios que a igreja, nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Nós vamos agora ficar com esse louvor e daqui a pouquinho vem aquela pergunta: como vencer as tentações nos dias atuais? Gente, como é que eu faço para vencer as tentações aí? Nos dias atuais, o dia que nós estamos vivendo, tentação vem todo dia, mas como é que eu faço para vencer? Daqui a pouquinho nossos pastores, nossos professores estarão aqui respondendo essa pergunta e eu vou ficar de camarote. Ô, glória! E você, meu irmão, continue compartilhando, trazendo também a sua resposta. Se você quiser ligar para cá, o telefone está liberado para você, é o 2678 1180. 2678 1180. Eu quero mandar um abraço aí pro seu Pedro, pro Marcos, enfim, né? Pra todo o povão de Deus aí. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Continue conosco aí, vamos pra esse louvor. Esse louvor o pastor Nelson gosta. Meu Deus! Graças a Deus, é isso aí, querido ouvinte. E aí, quem está lutando as tuas guerras, meu irmão, quem está pelejando por você, nós temos aqui os nossos amados ouvintes que estão nos dando essa audiência maravilhosa. Nossa querida irmã Nessi, né? Nossa irmã Nessi Souza tá aí ligadinha, tá mandando a paz do Senhor Jesus. Também nós temos aqui, para a glória do nosso Deus, nosso diácono Silvio tá mandando a paz do Senhor, pastores, em nome de Jesus. Nossa querida irmã Viviane Andrade também tá desejando a paz. Deus abençoe minha irmã Alessandra Santos, está dando aquele bom dia. Nossa querida irmã Paula Medeiros, tá aqui mandando aquele amém, dizendo glória, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos amados irmãos. Nosso querido irmão Arnaldo Oliveira também tá ligadinho. Nossa querida irmã Aparecida Eugênia tá mandando aquele amém. Nosso querido irmão Renan lá de Itaboraí, sempre um ouvinte fiel, né, pastor Nelson, pastor Fanô. O Renan também tá sempre ligadinho conosco. Deus te abençoe, Renan. Dá um abraço em todos da congregação de Itaboraí. E também no meu querido e amado pastor Antônio Marcos Machado de Oliveira. Ô, glória! Gente, olha só, nós estamos aqui nesse debate, né? São 11 horas e 30 minutinhos. Nós temos ainda duas perguntas fortes.
Mas eu vou aqui passar pro nosso querido e amado pastor Nelson, né? Vou dominar a bola no peito, lançar pra ele. Pastor Nelson. É gol. É Já gol? fez, no dele é gol. Ô, Glória. Pastor Nelson, como vencer as tentações no dia a dia? Olha, para falar em gol, eu quero dar até meus sentimentos. Parabéns pro Flamengo. Os sentimentos aqui, né? Os flamenguistas. Eu torci ontem, né? Eu gosto do Rogério Ceni, pastor. Eu E daquele também menino gosto. Gerson. A gente conhece um pouquinho. São pessoas excelentes. Mas os outros também que a gente não tem contato, não. Mas fica aqui nossa saudação. Né? Saudação, o Arão ontem fez aquele gol bonito, mas depois perdeu o De pênalti, herói. né? Eu acho que a bola. Não tá ouvindo? Doutor Bruno, rapaz, doutor Bruno mandou um negócio na internet pra mim, depois eu te mostrar. Tá bom, Tadinho, meu doutor. Ele tá sofrendo, né? Mas vamos lá, gente. Vida que segue. De repente Jesus volta. Eu já fui na terceira divisão, hoje eu tô aí. De repente Jesus volta pro Flamengo, melhora, né? É o que eu falo, ó. A vida é roda gigante, né? É verdade. Ainda mais quando a gente manda Jesus embora. Liberou Jesus, acabou, Aí já era. Jesus e João de Deus, Aí né? é nunca mais lá em cima, é só lá embaixo. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Vamos vencer, isso é uma tentação, né? Estão sendo tentados os flamenguistas aqui, gente. Isso é tentação. Não, Vamos lá. pastor, a tentação, a gente deixa bem claro, a aprovação vem de Deus, a tentação vem do homem. E é claro a gente poder dizer, eu separei aqui Mateus, eu quero ler aqui com vocês, Mateus 6:13, estava aqui marcadinho, eu tirei. Mateus 6:13, e diz assim, olha, na oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou como modelo. Ele diz assim: não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é algo tão forte que o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar para que sejamos livres dessa tentação, de cair. A tentação, ela é normal, né? Então, o bem-aventurado o homem que é tentado, mas não se deixa levar, que não cai. Então, é uma dependência, pastor, que eu e você, todo ser humano, vai ter que ter de Deus. Não é apenas com os esforços humanos que a gente vai vencer a tentação. A Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas em nada ele caiu. Verdade. Mas nós estamos sujeitos ainda a esse corpo terreno, né? E esse corpo, ele muitas das vezes nos faz desejar coisas que desagradam a Deus. Eu separei aqui um verso, Tiago capítulo 4, está aqui, ó. Tiago capítulo 4 diz assim: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais e não podes obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Aí, nós vamos ver aqui Tiago, no capítulo 4, descrevendo aqui, fazendo aqui um relatório, né? Uma orientação de como nós vencemos a tentação. Primeiro, não manter amizade com o mundo, porque isso acaba corrompendo. Nós falamos isso no primeiro bloco. Falou. Às vezes, nós temos amizade com pessoas que acabam nos corrompendo, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja, né? Então, a gente pode ter colega de trabalho, colega de viagem, mas a amizade é uma coisa muito íntima. E isso pode nos corromper. Hoje você está bem, mas vai ter um dia que você vai estar fragilizado e o conselho daquele amigo vai te levar para longe de Deus. Tiago, ele orienta assim, olha, ser humilde, reconheça as tuas fraquezas, reconheça e fale com Deus. Ele diz também que nós temos que nos sujeitarmos à vontade de Deus,
Porque se a gente se sujeita à vontade de Deus, a gente não se sujeita à vontade da nossa carne e do nosso desejo. E a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai trabalhar na tua fraqueza. Então você tem que resistir se sujeitando a Deus. E por fim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então isso é atitudes que precisamos tomar para vencer as tentações diárias. Glórias a Deus. Interessante, né, querido ouvinte? Então, meu querido e amado pastor Fanô Lemos, escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus, contra ti. Mas como é que eu faço, pastor, sabe, para vencer aquela tentação que chega assim todo dia, toda hora? Qual a posição que eu tenho que tomar? Então, pastor Edson, pastor Nelson, querido ouvinte, o pastor Nelson já disse aqui tudo, né, que assim, até que eu já tinha pensado em dizer, né? Por isso que ele matou no peito e fez o gol. Mas a gente não pode deixar aqui de participar, porque nós temos uma orientação aqui, né, do próprio Deus para Josué, e nós vamos ver Jesus. Mas pastor, o que tem a ver Josué com Josué? Vamos entender. Deus, ele deu uma orientação para Josué, e no Salmo primeiro que o pastor Nelson citou também, tem uma orientação ali do salmista, e nós vamos ver Jesus cumprindo isso, né? Então como é que eu faço para me livrar da tentação? A Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, que Deus, ele diz para Josué o quê? Meditar na lei do Senhor dia e noite, né? Então ele está meditando, ele está criando o quê? Reservas. Aí quando nós vamos lá para Mateus capítulo 4, né, nós vamos ver Jesus botando em prática aquilo que Deus orientou a Josué. Por quê? Porque todas as vezes que a tentação chegava diante dele, ele tinha uma palavra de Deus para resistir àquela tentação, né? Então, como é que eu faço para vencer as tentações? Primeiro, eu preciso meditar na lei do Senhor, né? Eu preciso escolher melhor as minhas amizades, né? E não deixar essas tentações ficarem invadindo a minha mente. Porque aqui, ó, de onde vem, como já disse aqui o nosso pastor Nelson, as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Cobiçais. Então a cobiça, né, é um meio de que nós recebemos as tentações. Então que nós possamos vencer a tentação, vencer as tentações, vencer as dificuldades com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados, nós temos que entender, né, pastores, que nem tudo é espiritual. Às vezes a pessoa quer espiritualizar tudo, e tem decisões que às vezes nós temos que tomar, que nem foi falado aqui pelos pastores, né? Escolhe as suas amizades, vê com quem você está andando, vê o que você está ouvindo, né? Vê quem você está recebendo próximo a você ou até dentro da sua própria casa. Então cabe a mim tomar as decisões, né? Principalmente tem pessoas que às vezes tomam decisões erradas que ocasiona marcas pro resto da vida. Quantas pessoas não queriam ceifar a vida de alguém, mas por um ato de raiva, porque a tentação chegou, a pessoa não estava ali, né, coberta, podemos dizer assim, por oração ou palavra, meditou na palavra, enfim, ouviu a palavra, não ouviu um conselho do pai, o conselho de uma mãe, o conselho de um profissional, e a pessoa tomou aquela decisão, ceifou a vida de alguém. Depois que ceifou, se arrependeu, mas ficou uma marca. Então nem tudo é espiritual. Nós temos que entender, conforme falou o pastor Nelson, né? Tentação, ela vem do homem, do próprio ser, né? E a aprovação vem de Deus. Então nós temos sim que nos blindar, conforme nós falamos aqui no início, né? Pedacinho dessa palavra aqui. Escondi a tua palavra no meu coração. Então tem que meditar todos os dias. Todo dia a tentação vai vir, todo dia o pecado vai vir. Nós já vamos aqui pro terceiro e último bloco. Gente, falta 15 minutinhos para nós encerrarmos o programa. E nós temos aqui, gente, a terceira pergunta é forte, pastor Nelson. A terceira pergunta é forte, pastor Fanô. Olha só, 2 Crônicas 7,14 diz assim, querido ouvinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Opa, sararei a sua terra. Aí vem a terceira pergunta, meus amados irmãos. Já temos 10 meses de pandemia. Vou falar do nosso Brasil. A pandemia está no planeta Terra, correto? Mas vou falar do nosso Brasil. Já temos 10 meses de pandemia. Na sua opinião, será que no mundo espiritual
está faltando algo? Porque nós lemos aqui um texto que o Senhor diz, né? Que se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que Deus está dizendo? Eu vou sarar essa terra, eu vou curar. Mas nós já estamos há 10 meses sofrendo. Quantas pessoas não perderam entes queridos, né? Quantos membros da nossa igreja pegaram essa infecção? Perdemos até membros do nosso que fazia parte do nosso arraial. Mas e aí? Será que no mundo espiritual está faltando alguma coisa? Na sua opinião, meu amado, a sua opinião é importantíssima. Então manda para cá. Se você quiser ligar, falar conosco, né? Fica à vontade, mas se não quiser, escreva aí pela internet. Estamos liberados para você. Então nós vamos agora ouvir esse louvor, né? Que assim que eu já estou na luta da guerra, né? O pecado vem. O pecado vem. Então chuta o pecado, chuta aquele laço. Nós vamos ouvir esse louvor. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta em nome de Jesus. Chuta aquele laço. É isso aí, querido ouvinte. Meu irmão, todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas nós já falamos aqui, né? Um pouquinho, como é que nós vamos fazer para vencer as tentações. Então, meu amado, se prepare para a guerra em tempo de paz, busque a palavra, ouça louvores, ouça programações, principalmente aqui, né? Na 98,7. E nós estamos aqui, meu amado, agradecendo a Deus pela audiência dos nossos amados irmãos. Nós temos aqui o nosso querido e amado pastor Wilson, direto de Minas Gerais, de Queluzito. É logo ali, né, pastor Nelson? É, logo ali. Um abração, pastor Wilson, missionária Ana, todo o povo é de Queluzito. Glórias a Deus. Então receba o nosso abraço, pastor Wilson, a congregação aí de Queluzito, nossa querida missionária Ana Paula, e também nós temos aqui nosso querido amado irmão Milagro de la Cruz. Pastor falou, traduziu aqui, né? Ele diz assim: amém, Deus bendiga muito mis hermano. E aí, pastor, italiano e castelhano. Hablas espanhol, deu um pouquinho. Um abraço, meu querido amado, que Vou Deus te abençoe. mandar pra Argentina. Amém, irmão. Lá é muito frio, pastor. Né, nossos amados irmãos, muito obrigado aí pelo carinho, né, pela sua audiência, que Deus possa resplandecer o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos aqui para a terceira e última pergunta nesse bloco maravilhoso. Meu querido e amado pastor Fanô Lemos. Eu, presente. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido e amado pastor Fanô Lemos, nós já temos 10 meses de pandemia. Na sua opinião, será que no mundo espiritual está faltando algo? Eita glória, essa pergunta é altamente teológica. Então, pastor Ed, o que acontece? Nós temos aqui uma condição de Deus, vamos dizer assim, uma condição de Deus para que Deus sare a terra. E qual é essa condição? Primeiro nós devemos nos humilhar, né? Essa é a primeira condição. Depois, orar. Buscar a face de Deus e converter dos maus caminhos. Então nós temos aqui algumas condições. Quando nós obedecemos, né, ou cumprimos essas condições que Deus nos impõe, ele diz assim, ó, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui existem algumas condições dentro desse versículo, né, que nós precisamos observar. Agora, você disse no bloco anterior que nós temos a mania de espiritualizar tudo. Sim. Né? Nós temos essa, até porque nós entendemos, né, pastor Nelson, que o que vem para matar, roubar e destruir é espiritual, é coisa do diabo. Então, tá trazendo morte, tá trazendo destruição, tá trazendo dor, a gente percebe-se que é algo ruim. Agora, algumas coisas que têm acontecido, pastor Edson, é culpa nossa mesmo. Né? Eu acredito que já temos 10 meses de pandemia, né? Na sua opinião, será que no mundo espiritual está faltando alguma coisa? Está faltando sim, está faltando nós, né? Seres humanos, não vou nem falar só a igreja ela tem o papel dela, como o pastor Nelson sempre diz, né? Que a culpa é da igreja porque está orando pouco, né? Que não está observando essa condição que Deus impõe. Agora, é culpa nossa também porque muitas das vezes nós não temos seguido as orientações, né, das autoridades. Né, o que mais vemos é pessoas andando de qualquer jeito, né? Andando de qualquer jeito. Você vai na feira, eu estava dizendo hoje lá na igreja, se tem um lugar seguro hoje é o Ministério Colheita de Deus.
Mas por que, pastor? Você está falando isso porque você é do Ministério Colheita de Deus? Não, meu irmão. Eu estou falando isso porque é verdade. Você entra lá, tem distanciamento dos bancos, não senta mais que 2 pessoas em cada banco. Entrou, tem termômetro, tem álcool gel, não entra ninguém sem máscara. Se chegar alguém sem máscara lá, a igreja, ela fornece uma máscara para a pessoa, né? Se for um visitante, se for membro, o membro já está consciente que tem que ir de máscara. Aí você sai de lá, você vai numa padaria, tá todo mundo sem máscara, não quem tá trabalhando, mas quem tá esperando. Você vai no mercado, tem um monte de gente sem máscara. Você vai na feira, meu Deus do céu, eu tive na feira domingo, dá até medo. Então, nós não podemos espiritualizar tudo. Claro, existe a parte que é espiritual, sim. Agora, infelizmente, a pior coisa que está acontecendo, na verdade, é a falta de vigilância. Então, já são 10 meses. E se nós não tomarmos uma atitude, não só espiritual, de orar, mas também de não tentar a Deus, se cuidando, as coisas tendem a piorar. Entendo, meu querido e amado pastor Fano Lemos. Pastor Nelson tá doidinho pra falar ali, né? Eu percebi. Já tá chamando na caneta ali. Eu só vou aqui, né? Vou colocar aqui a minha opinião, meu pastor. Segura aí. É interessante, conforme eu concordo aqui com o pastor Fano, número, gênero e grau. Tá faltando algo, meu amado. Sabe por que é interessante? Se nós observarmos o texto, pastor Nelson, Deus está dizendo assim, ó: ouvirei dos céus. Tá em plural. Dos céus. E sararei a sua terra. Ele não fala terras. Ele falarei a sua. Brasil, a sua. O senhor pega um helicóptero. Pastor Nelson, né, já serviu o quartel. Se pegar um helicóptero, meu pastor, e começar a sobrevoar ali, Brasília, onde os deputados se reúnem, o que acontece? Aquilo ali não pode, né? Só se tiver autorização para entrar naqueles ares. Se a pessoa chegar ali, vou alugar um helicóptero e vou sobrevoar ali, vou bater umas fotos, o que vai acontecer? Vai vir um jato, né? Aqueles aviões, não sei o nome daquele trem, né? Pastor Nelson sabe mais do que eu. Então aqueles aviões vão chegar próximo a mim e vai lançar palavras: olha, você está restrito, no lugar restrito, saia daí. Quer dizer, você não pode atuar nesse céu. Se eu pegar um avião, for para outro país e entrar naqueles ares sem a autorização, eu vou ter que sair dali. Então, quando Deus, na minha visão, tá, meus amados, quando Deus libera essa palavra assim, ó: eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então tá faltando algo no mundo espiritual. Vamos falar aqui do nosso Brasil. Na minha opinião, sim. Porque é a unidade do povo de Deus. O povo de Deus não está unido, tá cada um puxando para si. Cada um só está olhando para o seu umbigo. Eu estou sendo sincero, eu não sei nem qual vai ser a repercussão do que vai acontecer aqui. Mas tem muitos líderes, na mídia ou fora da mídia, que não quer se unir. Você pega um líder, né, pessoa conceituada, pessoa da mídia, e lança uma proposta: atenção, pastores, nós vamos se unir todos juntos no Maracanã, vamos levantar um clamor. Gente, vai ser entrada franca, vai ser da igreja A à igreja B, nós não vamos falar de religiosidade, nós vamos se unir, vamos clamar a Deus, nós vamos implorar a Deus para que Deus cele o Brasil dessa pandemia, meu amado. Será que Deus não vai ouvir? Porque ele estava dizendo aqui os céus, então o céu do Brasil pertence à igreja, o céu dos Estados Unidos, em aspas, né, pertence também à igreja. Deus toma conta de tudo, mas cada um tem puxado para si. Então, se a igreja se unir, se o povo se unir, se o povo clamar, Deus vai ouvir e Deus vai trazer a resposta. Então, nós temos que orar junto, nós temos que clamar, deixar a religiosidade de lado, porque aqui está a palavra do Senhor. Se o meu povo, Deus não falou igreja A, Deus não falou igreja B, Deus não falou pastor A, Deus não falou pastor B, bispo, apóstolo, enfim, Deus falou o povo dele. Então, se o povo clamar, se o povo buscar, Deus vai ouvir do céu. O que está faltando para o Brasil é isso. 10 meses de pandemia. Aí eu entendo assim, não é puxando sardinha pro nosso lado, não. Já viu aquele ditado, meus pastores? Uma andorinha não faz verão? Faz sim, gente. Uma andorinha só faz verão. Então seja uma andorinha na sua casa. Profetiza na sua casa. A pandemia não vai chegar. Se chegar, Deus está comigo. A igreja, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar juntos, vamos implorar a Deus, porque Deus aqui está liberando a palavra. Então, se o Brasil se unir, se os líderes religiosos do Brasil, homens e mulheres de Deus, que crê que Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou,
Nós servimos um Deus só. Se nós se unirmos em nome de Jesus, que nem ontem o pastor Nelson botou lá. Gente, olha só, 6 horas, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Meia-noite, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Mas Deus falava no meu coração que 6 horas, alguns estavam trabalhando, outros estavam no trânsito, não podia. Mas alguns estavam sentados vendo televisão. Nem se lembraram. Outros ficaram vendo o jogo do Flamengo. Acabou já mais de meia-noite. Será que foi orar naquele momento de meia-noite? Então, se nós se unirmos, buscarmos, clamarmos, a palavra de Deus está dizendo, não é o pastor Edson, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que Deus vai dizer? Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ô Brasil, desperta tu que dorme. Sararei a sua terra. Ô glória, terra, meu irmão, do Brasil pertence a Deus. Então, se nós se unirmos, buscarmos e orarmos, esquecer da religiosidade, correto? Se os pastores, os líderes, né? Lutar para se unir, nós já cansamos, né, meu pastor? Pastor Nelson já cansou, já deu muitas vezes murro em ponta de faca tentando unir os líderes. Nós não temos nada contra ninguém, mas, gente, vamos descansar, vamos tirar aí, vamos calçar a sandália da humildade, vamos se unir, vamos clamar, vamos buscar, porque esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Então é dentro da palavra que nós podemos ter respaldo para falar com Deus. Deus, o Senhor falou que ia ouvir, o Senhor falou que ia sarar a terra, o Senhor falou, meu Deus, que ia ouvir dos céus. Então, Senhor, sara o Brasil, sara Imbariê, sara Duque de Caxias, muda a história dessa nação. Eu tenho certeza que Deus vai mover as suas mãos. Pastor, me desculpa por pregar, estou pregando. Não, meu filho, pastor Edson, eu acredito, somando aqui, quantos minutos falta aí, Fábio, sabe? A gente... 5 minutos? Eita, meu glória, Deus. Que coisa linda. Hoje Jesus prosperou esse programa. Na verdade, pastor Edson, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, que eu me considero uma geração abençoada e amada pelo Senhor. E alguém pode dizer assim, por quê, pastor? Porque as outras gerações não tiveram a oportunidade de viver uma pandemia que a gente está vivendo. E a Bíblia diz que aquele que sofre a disciplina, ele é filho e ele é amado por Deus. Por que Deus está nos disciplinando? Para nos corrigir, para a gente voltar novamente para o caminho correto. Eu vou ajudar o senhor, pastor. Pode. Às vezes é uma oportunidade que Deus está nos dando para mostrar o seu poder. É isso aí. A gente pode olhar para essa situação de muitas maneiras, mas eu prefiro olhar pelo lado bíblico. Uhum. E o lado bíblico porque quando você lê o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7, você vai dizer assim, se eu mandar uma praga, se eu fechar o céu, é Deus falando, é eu. Por quê? Porque Deus é soberano. Isso aí. Na verdade, é permissão de Deus que vem a pandemia. E a disciplina, o juízo começa pela casa de Deus. Eita! Quem é a igreja? Sou eu. Qual é o povo que se chama pelo seu nome? Somos nós, igreja. Então, qual é o propósito? Da gente se corrigir. Aí eu te pergunto, pastor Edson, tu deu uma dica. Pastor Fanô, corrigir em quê? Aí a gente vai olhar, eu estou fazendo tudo certinho. Vamos olhar aqui, vamos olhar pro colete, não vamos falar de ninguém não. A gente está fazendo tudo certinho, a gente está com álcool gel, a gente está de máscara, a gente está com distanciamento. Não está abraçando mais. Não está abraçando mais. Aí eu digo, corrigir em quê? Eu estou certinho. Mas existe alguma coisa, pastor Edson. É isso aí. Que o colheita de Deus precisa corrigir. E aí que nós precisamos olhar para nós mesmos. Parar de olhar para os outros, olhar para nós mesmos. A igreja colheita de Deus ainda não está no ponto que Deus quer. Vê onde estão as brechas. Tem brecha. Então eu como pastor presidente, eu preciso melhorar. Você como vice, pastor Fanô como segundo vice, nós precisamos melhorar. Então, a gente não tem que esperar dos outros, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, infelizmente, o orgulho tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Então, se a gente não consegue obedecer o simples, que é simplesmente botar numa máscara, porque as autoridades estão cuidando com a minha saúde, a saúde da população, porque eles não estão ganhando nada se você botar ou não botar máscara. Mas se eu não consigo obedecer uma coisa simples, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo obedecer o homem que eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Então, isso mostra a desobediência do homem.
E isso quebra princípio. Então nós precisamos agradar a Deus, mudar o nosso comportamento. Aí eu te pergunto, em que a igreja mudou o comportamento nesses 10 anos de pandemia? 10 anos, ó. Deus me livre e guarde. Esses 10 meses de pandemia. O que, pastor Edson, pastor falou, vou devolver a pergunta para vocês, o batata quente. O que a igreja mudou no seu comportamento, do modo geral, nas nações? Será que mudamos alguma coisa? Porque não adianta se arrepender, a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Será que a igreja mudou ou a gente está vendo as mesmas coisas? A gente vai se empurrando com a barriga, vai levando, né? Ainda bem que tá no final do programa, que ele jogou a batata quente pra cá. Gente, olha só, mudanças, né? Mudanças de mente, mudanças de atitude. É isso aí. Correto? Não adianta nada, né, pastor? Mudar a mente, mas a atitude continuar a mesma. Que Deus nos guarde, que Deus livre a sua casa, que Deus guarde os seus familiares, porque eu quase perdi meu pai. Papai tá com medo, tô, sabe, conversando com meu pai, sempre eu vou na casa do meu pai, então papai tá com medo, ele não quer que aquilo pegue ninguém, tanto que no dia dos pais nós não podemos se reunir com ele, porque ele falou, eu quero guardar vocês. Então, gente, olha só, falta um minutinho para nós encerrarmos aqui. Eu vou passar a bola aqui para meus pastores, eles dão as considerações finais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, e se Jesus não voltar amanhã às 11 horas nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Jesus ama vocês e eu também. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Um abração para todos vocês, abração para a família do obreiro Giovannini, abração para minha filha Lidiane, seus filhinhos. A Lidiane foi colocada positiva de novo com Covid, ela pegou Covid de novo. Então, tome cuidado, entra com os recursos sanitários, mas esconda-se debaixo da mão potente do Senhor. O esconderijo do Altíssimo é o lugar mais seguro que possamos ter. Até amanhã, gente. Ô, glória, Deus abençoe, tchau. Joga a mão pra cima, levanta a tua cabeça, porque Deus te levantou.